Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 21 de fevereiro de 2025, sejam todos muito bem-vindos e vamos então para as notícias do The Times of Israel. Mas antes, vamos então para as notícias da IDF. E em um balanço postado aqui no X, a Sala de Guerra de Israel disse o seguinte: 90 terroristas detidos esta semana, mais de 15 armas apreendidas e as forças de Duvidevan derrubaram 5 terroristas, confiscando armas e explosivos, e a IDF reforçou a segurança, bloqueando os principais pontos de entrada e implantando 3 batalhões adicionais, bem como que as operações se expandirão conforme necessário for para eliminar ameaças terroristas. E por fim diz que Israel não descansará até que seus cidadãos estejam seguros. E no dia de ontem, como parte da operação para impedir o terrorismo no norte de Samaria, as forças da IDF, Shin Bet e a Guarda de Fronteira operaram e destruíram a casa de um terrorista chamado Amar Odeh. Esse terrorista, no dia 4 de agosto de 2024, realizou um ataque na cidade de Olon que tirou a vida de Rina Daniv e Avraham Sumishi, deixando também outros 2 feridos. Então, a IDF, o Shin Bet e a Guarda de Fronteira mandaram pelos ares a residência de Amar Odeh, um inimigo de Israel. Também nessa semana, aviões da Força Aérea mandaram pelos ares um antigo depósito da Síria, conforme a gente vê nessas imagens. Esse ataque aconteceu no sul da Síria e foi realizado pela Força Aérea de Israel, e a IDF disse que continuará a agir para remover qualquer ameaça ao Estado de Israel. Pessoal, como vocês acompanharam, o dia de ontem foi um dia muito triste para Israel. Na ocasião, Israel teria recebido 4 corpos: Oded Lifshitz, Ariel, Kafir Bibas e Shiri Bibas. No entanto, após uma análise de DNA, confirmou-se que um dos corpos não é a mãe dos meninos Bibas, ou seja, não é Shiri Bibas, a mãe dos bebês Ariel e Kafir Bibas. E sobre isso, o The Times afirma que os reféns mortos, Oded Lifshitz e os irmãos Ariel e Kafir Bibas, foram identificados depois que seus restos mortais foram devolvidos a Israel pelo Hamas, mas os militares disseram que outro corpo enviado pelo grupo terrorista não era de Shiri Bibas. Consta ainda que especialistas do Instituto Forense de Abu Kabir não foram capazes de identificar o 4º corpo, anunciaram as Forças de Defesa de Israel na manhã desta sexta-feira. A revelação de que o corpo de Shiri Bibas não havia sido devolvido como prometido pelo Hamas e que esse corpo também não era de qualquer outro refém deixa o futuro do acordo de cessar-fogo mais incerto do que nunca. Segundo a IDF, esta é uma violação muito séria da organização terrorista Hamas, que é obrigada pelo acordo a devolver 4 reféns mortos. Por isso, a IDF exige que o Hamas devolva Shiri Bibas juntamente com todos os outros reféns. Lembrando, meus amigos, que na cerimônia de entrega do Hamas na manhã de quinta-feira, um dos 4 caixões entregues foi marcado como sendo o de Shiri Bibas, com sua fotografia e o nome em hebraico e árabe e sua, abre aspas, data de prisão, fecha aspas, 7 de outubro de 2023. No entanto, os especialistas forenses realizaram numerosos exames no corpo, comparando seu DNA e também o DNA de outros reféns, mas as autoridades disseram que não havia correspondências e a identidade dos restos mortais ainda não está clara. Também, usando evidências forenses e também inteligência, as autoridades avaliaram que os 2 meninos foram brutalmente assassinados por terroristas no final de novembro de 2023, conforme disse a IDF. Ariel tinha 4 anos e Kafir tinha apenas 10 meses de idade quando foi morto. Ainda de acordo com os militares, as crianças não foram mortas
em um ataque aéreo israelense, como o Hamas afirmou. Então, meus amigos, Oded, Ariel e Kafir foram devidamente identificados. No entanto, o quarto corpo não é o corpo de Shiri Bibas, a mãe dos bebês Ariel e Kafir Bibas. E o Fonte Aberta fez essa postagem dizendo o seguinte: Shiri Bibas ainda está desaparecida. O Hamas enviou um corpo aleatório. De acordo com a IDF, as crianças Bibas tiveram suas vidas ceifadas em cativeiro em novembro de 2023. Além disso, meus amigos, o Mossad disse que as crianças Bibas foram mortas por estrangulamento e os médicos que realizaram as autópsias ficaram chocados como nenhum outro. Seu único pecado, serem israelenses. Então, meus amigos, o Mossad afirma que as crianças Bibas foram mortas por estrangulamento. E essa matéria também está no The Times e confirma aquilo que é dito pelo Mossad. E sobre tudo isso que está acontecendo, o Mossad veio no X e disse o seguinte: Hamas, seja de uniforme ou não, você será destruído. É uma promessa. Então nós temos uma mensagem do Mossad que prometeu que o Hamas será destruído. E, meus amigos, o Mossad costuma cumprir todas as suas promessas. E após toda essa confusão, o Hamas disse que misturou os restos mortais de Shiri Bibas e diz que investigará. Também, meus amigos, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu veio a público e criticou o cinismo indescritível do Hamas em razão do paradeiro desconhecido do corpo de Shiri Bibas. Os Estados Unidos ameaçaram de aniquilação após o Hamas devolver corpos dos meninos Bibas sem a mãe. Segundo o The Times, os Estados Unidos condenaram nesta sexta-feira o Hamas e ameaçaram-no com aniquilação total se o grupo terrorista não libertar todos os que mantém como reféns. Quando surgiram as notícias de que o grupo terrorista tinha dado a Israel o corpo de um estranho, alegando que era da refém Shiri Silberman Bibas. Então, pessoal, os Estados Unidos defendem a aniquilação total do Hamas após essa crueldade. E agora toda a nação de Israel se pergunta: onde está Shiri Silberman Bibas? Isso é uma resposta que o Hamas deve dar urgentemente. Lembrando que amanhã está prevista a devolução de 6 reféns israelenses, enquanto que Israel libertará 602 prisioneiros palestinos, conforme previsto no acordo de cessar-fogo. Olá, meus amigos, Márcio Coach aqui. Eu tenho uma notícia muito boa para você e antes eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, 2 perguntas. Você já viu o preço do dólar hoje? E você já pensou em ganhar em dólar sem sair de casa? Mas, Márcio, isso é possível? Sim, pessoal, isso é possível. Você pode ganhar em dólar sem sair de casa e ter aquela grande renda extra, talvez para pagar um curso, uma viagem, o seu plano de saúde ou até mesmo a sua academia. Então, você pode ter uma renda extra sem sair de casa. Mas como eu faço isso? Bom, é só você clicar em um link que está aqui na descrição do vídeo e esse link vai te levar para um contato e lá você vai ter uma assessoria muito especializada que vai te explicar como você pode ganhar em dólar sem sair de casa. Então, eu desejo a você uma boa sorte e não perca essa oportunidade, porque talvez ela passe e você não aproveite. Então, hoje é dia de aproveitar essa grande oportunidade de ganhar em dólar sem sair de casa.